Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Me chamo Alceu Silva, sou produtor audiovisual e eu vim aqui hoje contar para vocês como foi a produção do filme Dino Veracruz, um documentário musical maravilhoso que acabou se tornando uma obra póstuma, mas de um valor muito grande para registrar a passagem desse grande artista aqui na Terra. Você acompanha agora na íntegra o documentário e depois eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco sobre essa produção. Para de ouvir dessa vez tu não te mexe. Não é pra frustrar-te, não é pra frustrar. Para de ouvir dessa vez tu não te mexe. Não é pra frustrar-te, não é pra frustrar. Eu me enxuguei na minha. Mas mesmo assim te ouvi, estava lá, agachadinho no meio da gravata. Pegava a doninha, dizia que era jantar. E eu me enxuguei na minha. Mas mesmo assim te ouvi, estava lá, agachadinho no meio da gravata. Pegava a doninha, dizia que era jantar. Aí para aí, chumido, dessa vez tu não te mexe. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. Para aí, chumido, dessa vez tu não te mexe. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. Feliz e mexe. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. Aí na porta da sala é ele que me deu sete. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. Aí eu com bola de bode mesmo assim fez o chiclete. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. Mas parei de ouvir dessa vez tu não te mexe. Não é pra frustrar, não é pra frustrar. O Dino Veracruz, ele foi um cara que nunca quis ser músico. Só ele tinha na mente de trabalhar para a comunidade fazendo alguma coisa interessante. E nessa coisa interessante surgiu a questão de eu ser compositor. E dessa forma eu consegui conquistar bastante pessoas, onde as críticas também são envolventes, porque as críticas existem, mas eu superei as críticas com o meu trabalho e esse trabalho está sendo importante no momento e quem sabe adiante. Comprei um cortel para mim agora. Fui fazer um teste com ele. Botei 10 pilas de gasolina. Fui 2 vezes na coxinha do Mantel. Voltei e ainda tinha pratinho. Deus me livre. Bom, gente, o meu nome é Adelino Bento Machado. Eu sou mais conhecido como Dino Veracruz. Eu tenho agora 60 anos. O meu trabalho começou depois dos 54, 55 anos, que eu comecei a trabalhar com um tipo de trabalho assim, cultural e tentando expressar aquilo que eu não pude fazer antes, trabalhando em vários outros setores. Dessa beira do caminho eu vejo alguém, outros passarem só, não vejo você que foi e me prometeu voltar, olhando teu retrato na parede, por Deus me dá vontade de lembrar momentos que passamos jamais irão voltar, porque você não vem comigo. Eu quero ser mais um seu amigo, porque
céu brilhou uma luz nos representantes do povo de Vera Cruz. Ilumina meu povo, iluminou. Já no céu brilhou uma luz nos representantes do povo. Bom, gente, a questão é o seguinte: esse Dino Vera Cruz é de família bastante humilde. Meu pai era agricultor, depois trabalhou na prefeitura. Nós tivemos uma família bastante grande, com 9 irmãos, onde eu sou um dos mais novos. E aí, numa história de acontecimento, com 7 anos de idade, eu perdi a voz. Aí tinha uma professora que eu me lembro até hoje, que ela dizia, Vera Terezinha Duré, ela dizia, mesmo sem tu falar, tu vai conseguir transmitir alguma coisa para as pessoas. E toda vez que eu consigo, depois que eu consegui falar, que me voltou a voz, eu sempre lembro da Vera Terezinha Duré, que ela me incentivou, dizendo que ela sabia que audição eu estava ouvindo, eu só não estava conseguindo falar. A minha história, assim, tem bastante coisas bacanas, tem bastante coisas também bastante complexas, que teve problemas, mas a minha família foi bastante amorosa, como nós somos até hoje, esses que ainda restam aqui na Terra. E o que mais é a amizade que eu construí e esse legado de poder deixar alguma coisa para os meus filhos, para os meus amigos, para até professores que estiveram junto comigo nessa caminhada. Isso eu acho ótimo. Ei, rainha, se eu soubesse essa terra era minha. Ei, rainha, se eu soubesse essa terra era minha. No lugar onde eu passei, por onde eu caminhei, a força foi a vontade de guerreiro que eu levei. Se eu entendesse dessa tal de liberdade, não tinha por tanta gente passando necessidade. Ei, Maria, ei, Maria, se eu soubesse essa terra era minha, oh, mas minha. Ei, Maria, se eu soubesse essa terra era minha. No lugar onde eu passei, eu deixei minhas raízes. Nem por isso me abalei, não deixei de ser feliz. As raízes que eu tenho, a força que eu sempre quis. Deixo minha terra amada pra viver em outro país. Ei, Maria, ei, Maria, se eu soubesse essa terra era minha. Ei, Maria, se eu soubesse essa terra era minha. Salve João do Cambado, salve povo em Nazaré, salve todos que têm força e o povo de Sandomblé. Salve a mãe África, se eu pudesse essa terra era minha, oh, Maria. Ei, Maria, se eu pudesse essa terra era minha, Maria. Se eu soubesse essa terra era minha. A questão de começar a cantar foi uma questão de comunicação. Na época que a gente não tinha muito para dizer, porque é uma cidade germânica onde os pretos falavam um pouco com o público. E aí eu achei no meio da música algo para transmitir aquilo que eu sentia.
aquilo que eu sinto até hoje, que hoje eu já estou com 60 anos, mas foi uma maneira de eu poder fazer o pessoal entender que a linguagem de brancos, pretos, índios, alemães são a mesma. É só a questão de aproximação, a questão de entender um o outro. É questão de poder saber que a igualdade ainda não tá como era para ser, mas na música tu consegue transmitir, tu consegue falar, tu consegue botar muita gente que só vão ver que tu é preto ou alemão quando te vê pela imagem. Pela música eles não conseguem distinguir o que tu consegue transmitir na música e o que tu é pessoalmente. E nessa parte ali que eu comecei a cantar, eu comecei a levar as pessoas a entender o que eu queria dizer e o que eu quero dizer com minhas letras. Às vezes há momentos na vida difíceis de entender. Às vezes é bem mais fácil pedir que agradecer. É que o amor, palavra fácil de expressar, mas o amor é difícil conservar. Quantas vezes nós brigamos sem motivo e sem razão? Quantas vezes nem notamos o que manda o coração? É que o amor, palavra fácil de expressar, mas o amor é difícil conservar. É difícil conservar. É bem fácil encolher do que estender as mãos. O difícil é ouvir o que manda o coração. Mas o amor, palavra fácil de expressar, mas o amor é difícil conservar. É difícil conservar. Bom, pessoal, aqui foi um trabalho que eu fiz. Espero que vocês gostem do trabalho do Dino Veracruz. Eu estou deixando um pouquinho do meu trabalho e espero que vocês compreendam um pouco desse Dino Veracruz. É um simples cara que vocês vão poder curtir pelo YouTube, pelo trabalho que eu fiz. E, no mais, um abração a vocês e que vocês se identifiquem um pouco com o que é ser uma pessoa simples e que leva algumas mensagens a vocês de otimismo e de coração. Obrigado, gente. Dino Veracruz. Às vezes a estrela não brilha,
Maria. Agradeça aos Deus por mais esse dia. Isso é família. Isso é família. Isso é família. Isso é família. Gostaria assim de agradecer a todos vocês por estar comigo nesse novo projeto, porque vocês também são família, procurando novos talentos e aprendendo o que é ser uma família humilde. Isso é família. Isso é família. Isso é família. Isso é família. Não tropeço no dia a dia. Rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Agradeça a Deus por mais esse dia. Isto é família. Vocês todos são. Isto é família. Obrigado por vocês terem vindo e gravar aqui comigo essas poucas palavras de um cara que começou aos 60 anos trabalhando com músicas. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado do filme documentário do Dino Veracruz. Já conhecia ele de vista há bastante tempo. O Dino, ele é um morador da cidade, que eu também moro. É uma cidade pequena, então naturalmente as pessoas acabam se conhecendo. Mas ele sempre foi um músico muito talentoso e muito solícito, tocando em festas de aniversário das mais diversas pessoas do município. Então, em algum lugar, uma pessoa ou outra já tinha encontrado o Dino tocando e cantando. Ele era muito conhecido por fazer músicas muito bem-humoradas, retratando aspectos do nosso cotidiano, como salário mínimo, que não dava para comprar muita coisa, ou às vezes uma pescaria, que a pessoa mentia que tinha feito uma coisa que não tinha feito. Então as letras do Dino sempre traziam aspectos muito engraçados do nosso dia a dia. E isso foi uma marca que tornou a obra dele muito conhecida dentro da nossa cidade e o nome Dino Veracruz muito conhecido. Antes do filme, ele estava muito empenhado em fazer a produção do seu CD. E o Dino, como um bom artista independente, sempre buscou construir as suas próprias oportunidades. Então ele tem cerca de 9 CDs gravados, mas todos gravados da forma que deu, assim. A última obra que ele fez, a qual ele me convidou, que é o Dino Veracruz Entre Amigos, que foi o CD que originou esse filme documentário. Um belo dia ele me abordou na rua, porque nós éramos vizinhos. Eu sei que tu faz filmes, tu faz fotografia, eu preciso de alguém para fazer fotografia do meu novo álbum. E eu, vamos conversar. Bom, para mim o Dino era um cantor muito talentoso, mas um cantor que, assim, que eu não imaginava que tivesse um outro lado que eu vim conhecer depois. Na reta final da vida dele, ele revelou um outro lado artístico que ele não tinha mostrado para ninguém.
Um Dino Veracruz mais sentimental, com reflexões críticas sobre o dia a dia das pessoas, sobre as situações sociais. E esse Dino, ele se mostrou a partir do último CD gravado dele, que é o Dino Veracruz Entre Amigos. Foi quando ele me convidou para participar desse projeto. E quando eu conheci esse Dino, eu pensei, mais pessoas precisam conhecer esse Dino. Porque até então era um Dino muito caricato. O Dino Cantagalo era o Dino que fazia as composições que rodavam muito nos bares e animavam as festas de aniversário. Mas o Dino Veracruz era um artista com potência de ser conhecido nacionalmente, assim. E foi muito interessante que um belo dia ele chegou para mim e falou: eu estou precisando mudar o meu nome. Eu acho que o Dino Cantagalo não cabe mais. Eu preciso de um outro. E eu pensei em ser Dino Veracruz, para levar o nome da minha cidade. E eu pensei, cara, é um bom nome, Dino. É isso aí. E a partir daquele momento ele começou a mostrar para todo mundo que conhecia esse Dino Veracruz. Então surgiram novas composições, surgiu uma nova forma de ele ver a vida. E tudo isso eu fui vendo acontecer na minha frente, mais pessoas foram vendo também. Então eu pensei, vamos registrar. E no meio desse processo, então, teve essa intervenção da doença. Quando o Dino acabou falecendo, em forma de homenagem, eu estava me formando. E ele sempre foi um apoiador da minha universidade, né, da minha faculdade. Então, eu não tinha como fazer um outro trabalho final que não fosse homenageando ele. Era uma forma de ele estar comigo nesse momento tão aguardado por nós dois, porque eu levei 7 anos para me formar e os últimos 5 ele esteve acompanhando essa jornada e junto comigo me ajudando literalmente a conseguir concluir minha faculdade, seja emocionalmente, me dando apoio emocional, porque eu também atravessei vários momentos difíceis durante esse período, seja até por apoio financeiro, comprando meus produtinhos e revendendo no bar dele. Desde 2018, então, eu comecei a entrar num processo de acumular materiais do Dino, né? Materiais de foto, de vídeo, e produzindo alguns. O filme acabou se tornando um documentário musical. Era a nossa intenção também trazer essa ideia, porque para mim, uma das melhores formas de conhecer o Dino era através da música dele. Na música você conhecia a pessoa, conhecia o artista, conhecia as suas dores, as suas felicidades, estava tudo presente no som dele. Ele tinha algumas peculiaridades. Ele tocava com um violão com uma afinação própria, que era um violão desafinado, se a gente for parar para olhar realmente assim, no conceito de afinação de um violão. E chegamos à conclusão de que tinha que ser do jeito dele e nós nos adaptávamos ao jeito dele de tocar. Era assim que funcionava a música do Dino. A música dele era a melhor forma de conhecer ele. Quando fomos montar o documentário, nós pensamos, poxa, então a gente precisa mostrar a música dele. Então o documentário possui os trechos de música muito extensos, assim, muito longos. A ideia é justamente que a pessoa baixe a sua adrenalina e consiga se conectar com aquele universo onde ele está operando, ali onde ele está tocando. E isso tanto para as músicas mais bem-humoradas, mais brincalhonas, quanto para as músicas com reflexões mais profundas que ele trazia, assim. Esse documentário, como ele acabou sendo um documentário que a gente fez, se tornou uma obra também póstuma, nós tivemos que juntar muitas coisas que nós tínhamos gravado, assim. Então a fotografia ela muda bastante de uma imagem para outra. A gente tem imagens de arquivo, temos registros que eu fui fazendo durante o meu convívio com o Dino, e tem alguns videoclipes, em especial os videoclipes, os últimos que nós produzimos, que eles são todos ambientados no ateliê do Dino, né? Era um bar, mas para quem ia no bar, ele mais parecia um ateliê do que bar. Você entrava lá, você se sentia entrando na casa dele. No dia que nós filmamos esses videoclipes, que são os que possuem uma fotografia mais quente, assim, ambientados no bar, ele não queria tocar porque ele estava sozinho. E ele não gostava de tocar sozinho, se apresentar sozinho. Ele achava que, pô, tem que ter mais músicos. E nós não, Dino.
A gente quer pegar você assim como você é, cru, com o seu violão, seu bar. Que era a experiência que a gente tinha quando a gente ia lá. Sentava na cadeira e pegava o violão e tocava. E acho que no final a gente acabou conseguindo isso. Porque nós só ligamos a câmera e pedimos para ele tocar. E ele tocou. E nós filmamos. E foi tão fluido que tem um dos clipes que é feito todo num plano sequência. Ele não foi concebido para ser assim. Nós filmamos com 3 câmeras. Porém, a gente viu que qualquer uma das câmeras, sem o corte, sem a montagem, funcionava. E para aquela letra, estava funcionando muito bem só num plano sequência. Ele era um artista nato, né? Tinha uma presença de câmera incrível, uma presença de palco incrível. Você colocava ele, fosse com a pessoa que fosse, ele conversava e dava aula, assim. E ele não tinha 5ª série, assim. Mas era uma pessoa que se conectava muito com o mundo e com as coisas que existem nele. Isso trazia uma sabedoria muito grande para ele, assim. E acho que por isso também trazia uma potência muito grande. Então, quando você colocava uma câmera e um microfone em frente a ele, sempre ia captar algo muito bom. Eu acho que as coisas na vida acontecem todas com uma conexão, um propósito, assim, né? Porque, bom, ninguém sabe, assim. Mas se a gente for observar e às vezes olha para trás, as coisas se conectam. A minha travessia na vida do Dino e a nele na minha, hoje eu olho para trás e faz muito sentido. Eu lembro que quando a gente se conheceu, ele falou para mim assim: eu quero deixar um legado e tu pode me ajudar a deixar esse legado. O que eu tenho de maior valor na minha vida, além da minha filha, do meu filho, são as minhas letras, as minhas composições, que carregam aquilo que eu sei da vida. Aquilo me tocou muito. E eu tinha essa capacidade de fazer esse registro. Do meu jeito, mas eu tinha. Aí ele me falou: tu pode me ajudar a fazer isso, e eu posso te ajudar, te dando a oportunidade de tu contar a minha história. Na época, eu até pensei assim: pô, esse cara se acha muito, né? Mas tá. Mas hoje eu vejo que não. Realmente. O Dino me trouxe, com poder contar a história do Dino, me trouxe e segue me trazendo muitas coisas boas. Amizades, oportunidades. E eu também me descobri como artista, como profissional, como pessoa. Então eu acho que no final das contas, assim, ele retrata uma figura muito valiosa que a gente tem, que é o artista local, que está próximo da gente, que não está numa TV, mas que tem uma mensagem tão potente quanto aquele que está. Então penso que dentre tantas coisas que a obra dele fala, essa valorização daquilo que está perto da gente, eu acho que é uma das mensagens mais potentes que ele carregava. E que, do seu jeito, ele comunicava. Agora que ele não está mais, a gente consegue se dar conta dessa potência, do que significa isso, né? E ficou aí. O legado segue. Esse projeto, ele está evoluindo, vai se tornar um projeto mais ambicioso, para que vá além das fronteiras do Rio Grande do Sul, que chame tanto para as pessoas conhecerem o Dino Veracruz, mas principalmente a mensagem, que está tanto nas letras, quanto no propósito dele existir. O Dino foi um grande presente na minha vida, e acredito que eu também ter cruzado com meu caminho com o caminho dele também foi um presente para ele se sentir contemplado naquela missão que ele tinha se proposto, né? De deixar uma mensagem, um legado. Tá aí o legado eternizado agora para tantas e tantas gerações. Bom, então, como diria Dino Veracruz, ele gostava de falar assim, quando ele ia para os finalmente de alguma coisa. Bom, gente, então esse foi o programa Laboratório, com o filme Dino Veracruz, o filme. Espero que vocês tenham gostado, refletido. Acompanhe os próximos episódios do Laboratório. Até a próxima. Obrigado, gente. Dino Veracruz.